Olá, eu sou Francisco Henrique. Seja bem-vindo ao nosso programa Ciência, uma produção dos alunos de Comunicação Social da Universidade de Guarulhos. Hoje, iremos abordar um tema muito comum entre jovens do novo milênio, o uso de esteroides, os famosos anabolizantes, uma classe de hormônios naturais ou sintéticos que promovem o crescimento celular, resultando no desenvolvimento de diversos tipos de tecidos, especialmente o muscular e ósseo. Além de serem usados como medicamentos para tratamentos de pacientes cujo corpo não produz mais a quantidade suficiente de testosterona, nos dias atuais, os principais usuários dessas drogas são atletas e não atletas, que buscam um corpo sarado, forte, desenvolvido. Os homens são os maiores usuários, mas esse número tem aumentado também entre mulheres e adolescentes que querem melhorar a sua aparência. Saiba quais os riscos que o indivíduo corre em fazer o uso dessas substâncias, além de referências psicológicas sobre o motivo da busca de um padrão de beleza. Você verá que a nossa alimentação pode e deve ajudar em muito no desenvolvimento de um corpo saudável. Fique atento às informações e não saia daí, pois a partir de agora está no ar o nosso programa Ciência. Os esteroides anabólicos foram descobertos nos anos 1930 e têm sido usados desde então para inúmeros procedimentos médicos, incluindo a estimulação do crescimento ósseo, apetite, puberdade e crescimento muscular. Podem também ser usados no tratamento de pacientes submetidos a grandes cirurgias ou que tenham sofrido acidentes sérios, situações que, em geral, acarretaram em um colapso de proteínas do corpo. Então, os esteroides anabolizantes são substâncias químicas relacionadas à testosterona, que é o hormônio masculino, por excelência, produzido pelo testículo do homem, e pode ser tanto a testosterona própria como derivados da testosterona, e que tem um efeito anabolizante de crescimento de células, especialmente massa muscular. O esteroide oral tem um risco de lesão no fígado maior que o injetável. Então, nesse ponto, a toxicidade sobre o fígado é maior que o injetável. Eu não sei o que eles estão usando mais hoje em dia, quer dizer, a gente tem alguns produtos comercialmente disponíveis para tratamento médico, que é o Durateston, o Deposteron, agora a Nebido, que é trimestral, mas como eu te falei, quando é bem indicado não tem problema nenhum. Mas eles chegam a usar anabolizantes, quer dizer, produtos derivados do hormônio masculino e às vezes até produtos de origem veterinária, né? Você vê de vez em quando na televisão, etc., algum casos até de morte, por uso de esteroides de uso exclusivamente veterinário. Apesar dos alertas dos médicos, continua o uso indiscriminado de anabolizantes entre atletas profissionais e os chamados ratos de academia, que buscam de maneira rápida e prática um resultado mais interessante no seu desenvolvimento. O efeito sobre a massa muscular foi descoberto por atletas e jovens com baixa autoestima, em busca de um corpo perfeito a qualquer preço, o quanto antes. Rapidez, inexperiência, inserção social e uma série de outros fatores resultam na busca dessas substâncias. Eu já fui um usuário de anabolizante, já usei anabolizante, Ao meu ver, o jovem ele visualiza a estética hoje em dia, Então, a televisão, tudo traz o corpo perfeito, todo mundo corre atrás do corpo perfeito. Eu comecei a procurar anabolizante quando eu me tornei professor, na realidade, em musculação, me formei na faculdade e tal. Por quê? Infelizmente, o aluno, ele não entra na academia procurando um cara magro, porque ele olha para um cara que vai treinar ele ou que vai passar alguma coisa para ele quer se espelhar naquele professor. E eu pesava 49 quilos. Entendeu? 1,70 m, então assim, eu tinha que ser o espelho daquele aluno. É uma visão meia, Agora, hoje eu vejo que é uma visão meia idiota, para falar o português correto. Com certeza, a velocidade das coisas hoje em dia atrai muito o uso de anabolizante. Normalmente, a mídia cultua muito o corpo, a importância do corpo perfeito. E hoje em dia, os jovens, principalmente na faixa etária 15 a 21 anos, dão muita importância ao grupo. Imagine uma criança ou um adolescente que sempre foi taxado como magrelo, fora dos padrões, a questão da estereotipia. Ele quer atingir o padrão da normalidade ou o padrão que é cultuado pela sociedade. Normalmente, ele vai buscar recursos para
surpreender e para conseguir atingir esse nível e de uma maneira até mais rápida do que a esperada. Então, o complexo de inferioridade pode levar, sim, ao jovem buscar anabolizantes. Ganho estético não se compara ao prejuízo em saúde. Então, nunca vai haver um ganho estético a longo prazo e o prejuízo à saúde pode não ser reversível, e em alguns casos até fatal, né? Então, não haveria nenhuma indicação médica correta para finalidade estética. Esse uso não existe, né? Ao contrário, é um uso clandestino, ilegal, quer dizer, não tem como o médico apoiar isso. Algumas dessas substâncias, sem indicação médica, são proibidas por organizações esportivas. Mas, normalmente, os anabolizantes são consumidos em países diferentes dos quais são produzidos. Essas atitudes alimentam o mercado negro e contrabandeadores, que aproveitam essa oportunidade para falsificar os produtos que futuramente comprometerão o desenvolvimento físico do usuário. Esses produtos entram no Brasil, alguns deles, por vias clandestinas, de contrabando. Muitas vezes não vêm nem do Brasil, vêm de fora. Aí já tem o risco de contaminação, o risco de falsificação. Quando há compartilhamento de agulha, porque alguns desses produtos são injetáveis, uma parte deles, você tem risco também, que eu acabei não comentando, de hepatite, de AIDS. Quer dizer, então, a questão às vezes não se limita apenas ao uso do hormônio, mas a todo o contexto do uso de um produto que é ilegal, de um produto que é usado de uma forma clandestina e com riscos sérios para a saúde. Quer dizer, a gente está falando de coisas que podem ser reversíveis ou não, né? E algumas coisas que não são reversíveis podem ser fatais, inclusive. Quer dizer, a gente está falando de tumor de fígado, está falando de aumento do risco cardíaco, infarto, derrame, arritmias graves e por aí vai. Super interessante, não é mesmo? No próximo bloco, você vai receber dicas de alimentação e entender como isso afeta psicologicamente a vida de um usuário, o porquê da busca desses produtos. Voltamos em apenas um minuto. Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer, me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre. Me apaixonei perdidamente, achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Borboleta! Estamos de volta com o nosso programa Ciência. O tema de hoje é sobre os perigos do uso indiscriminado de anabolizantes. Em casos de pessoas com peso normal ou abaixo do normal que pratiquem atividades físicas regulares, pode-se fazer necessário acréscimo na quantidade de alimentos ingeridos ao dia, como forma de repor a energia gasta durante o exercício e prevenir a perda de peso, quando esta não é desejada. De um modo geral, a atividade física, em qualquer situação, leva a uma perda de água pelo organismo, que deve ser reposta através de uma ingestão maior de líquidos, tanto durante quanto após os exercícios, como forma de prevenir a desidratação. Colhemos o depoimento de um profissional da área. O resultado conferimos juntos a partir de agora.
E não tem muita diferença entre a alimentação do homem e da mulher em relação ao ganho de massa muscular. O que tem que ter alguns cuidados, por exemplo, fracionamento, comer a cada 3 horas, que nós nutricionistas orientamos muito. Tem a questão do valor energético, principalmente a mulher que tem uma questão forte em relação a não ganhar peso, confundir ganho da massa muscular com o ganho de peso corporal, então ela acaba tendo medo de consumir a energia adequada e acaba consumindo menos calorias. Então, na hora da prática da atividade física, o músculo acaba sendo utilizado como substrato energético. Isso não é o ideal. Então, o que é importante, independente do sexo, é manter o valor calórico adequado e principalmente rico em carboidrato. Ele tem que ser avaliado para saber quanto de carboidrato ele pode comer antes. Muitos devem ingerir carboidrato durante a atividade física e após para a recuperação. O que é importante, né? Ressaltar 2 coisas, um bom treino e uma boa alimentação. A alimentação sozinha não contribui para o ganho da massa muscular e o treino ela acaba tendo, né, demora, ela contribui, mas demora um pouco mais. Então a primeira coisa é associar a alimentação adequada e um bom treino. Procurar um profissional adequado para orientar esse treino, tem que ter descanso, é importante descansar porque o aumento da massa muscular ele se dá apenas no repouso. Então o que acontece? É que nem quando eu machuco um braço, tem um corte que eu vou cicatrizar. Se eu malho, se eu acabo trabalhando aquele músculo todo dia, não dá tempo daquele cicatriz, né, criar aquela casca, aquela massa proteica. A mesma coisa com o treino. Então o que é importante? Associar essas 2 questões e aí levar uma média de 4 a 8 semanas para você já ter um aumento de peso significante. Existe nas sociedades contemporâneas uma intensificação do culto ao corpo. Os indivíduos experimentam uma crescente preocupação com a imagem e a estética. Inúmeros são os motivos, desde o aumento na autoestima à aceitação em um determinado grupo ou subgrupo. Ele se sente meio isolado daquele grupo mais favorecido, então o jovem hoje em dia, na minha opinião, procura anabolizante devido a isso mesmo, a parte estética e a descrição da classe social, né? O uso abusivo dessas substâncias trazem vários danos para o organismo humano. Os efeitos colaterais das superdosagens são muitos, desde a mudança de comportamento com aumento da agressividade até o desenvolvimento de doenças, como por exemplo o câncer. Para os homens, calvície, queda de cabelo, alterações de comportamento, agressividade, até mesmo quadros de psicose, alucinações, delírio. Pode haver uma abstinência na parada do hormônio, tipo um quadro depressivo associado à parada do hormônio também. Alterações em músculos e ligamentos, que o aumento da hipertrofia muscular não se acompanha de elasticidade de ligamento, então você tem mais ruptura de ligamento, de tendão e de extensão muscular também. Fígado, você tem mais risco de alterações no fígado, inclusive câncer de fígado, atrofia de testículo, infertilidade, acne, né, pele mais oleosa, que é um efeito hormônio masculino, né, produção de sebo pela pele, então pele mais oleosa com mais acne, e alterações de pressão, trombose, aumento do risco cardíaco, doenças cardiovasculares e até mesmo eventos fatais, né. Um outro evento também é a ginecomastia, aumento de volume de mama, que às vezes não é reversível, mesmo parando o medicamento, ele pode continuar com aumento do volume mamário, exigindo uma cirurgia plástica para correção. Então, como ele é um hormônio por excelência masculino, a mulher produz em pequena quantidade pelo ovário, na mulher ela tem um quadro de masculinização, ela tem calvície também, queda com recesso temporal, quer dizer, começa a faltar nessa região da cabeça, acne, aumento de pelos, aumento do clítoris, alterações menstruais, pode começar a não menstruar, ou ter irregularidades menstruais frequentes, engrossamento de voz, ela realmente masculiniza, e as alterações que o homem também tem de comportamento, de alterações de ligamentos, de tendões, de risco de profígado, risco cardiovascular e por aí vai, aumento de pressão, colesterol e por aí vai. A nossa vida, ela já é curta devido aos problemas que a gente tem no corpo, naturalmente, para que a gente tenha uma vida longa, porque assim, a gente pensa no agora. E quando a gente tiver com 50 anos numa fila de hemodiálise, como é que fica? Não indico, não aprovo, porque eu teve muito amigo meu que já sofreu muito, tá? E hoje em dia tem muita gente na hemodiálise aí devido a isso. Os danos causados pelo uso de anabolizantes podem ser irreparáveis. Por isso, é importante termos a consciência e o controle médico, se for o caso, quanto ao uso dessas substâncias. Existe uma frase que ficou muito conhecida por ser mencionada diversas vezes pelo filósofo Platão: conhece-te a ti mesmo. Além disso, aceite o seu corpo, a sua realidade.
Não dê ouvidos àquilo que é inserido em nossas mentes através das mídias. Afinal de contas, nem tudo o que desejamos está de fato ao nosso alcance. O programa de hoje fica por aqui. Caso tenham dúvidas ou sugestões, entre em contato conosco. O telefone é 2464-1796 ou mandem um e-mail para tv@ung.br. Semana que vem temos um encontro marcado e voltaremos com mais uma edição do programa Ung Ciência. Até lá, tchau, tchau!